Bom dia! Bem-vindo você que está chegando aí, você que vai ver a live depois. Hoje vamos falar sobre o perfeccionismo. Essa é a live Reconectar Mãe e Mulher e hoje vamos abordar o perfeccionismo. Você é uma mãe perfeccionista? Vamos conversar sobre isso? Perfeccionismo para você é qualidade? É uma qualidade para você o perfeccionismo? Ou traz prejuízos? E uma mãe perfeccionista? O que é que ela pode causar no emocional dos seus filhos? É sobre isso que é a nossa live. Eu sou a Lídia Soares Oliveira, sou mentora e terapeuta, sou mãe também de 3 meninos rapazes já, então tenho muita experiência como mãe, já venci muita procrastinação, tem algumas ainda precisando vencer, já venci muitas coisas e naquilo que eu já venci, como terapeuta agora também eu quero ajudar você, mulher, nos conhecimentos, com as nossas experiências. E é por isso que estamos aqui nessa live, para ajudar você com as nossas experiências como mãe, como mentora, como terapeuta. E você que não acompanhou, que não viu as outras lives, tá aqui no nosso canal, eu, Lídia Oliveira, Lídia.o, né? Você pode entrar lá e ver as nossas lives. Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar para você compartilhar também aí para nós as nossas lives. Pode ajudar uma mulher, pode ajudar uma mãe, não é? Pode ajudar uma mãe aí que está precisando de ajuda com esse tema de hoje, o perfeccionismo. Quantas mães são perfeccionistas devido à infância delas? Elas desenvolveram, devido à infância dessas mães, elas desenvolveram o perfeccionismo e não sabe que isso traz mais prejuízos para ela e para a vida dos filhos delas do que qualidade. É sobre isso que nós vamos falar. E você pega o seu caderninho aí, ok? Pega o seu caderninho aí para anotar o que fizer sentido para você. Pode comentar, deixa o seu comentário aqui, ok? Deixa o seu comentário na live, pode compartilhar para a gente aí. Você pode estar ajudando uma mãe a entender, né? Como é o comportamento dela com os filhos, se esse perfeccionismo dela está atrapalhando, está criando filhos também com o mesmo comportamento, filhos com medo de pedir ajuda, medo de errar, porque a mãe é exigente demais. Então nós estamos falando lá no grupo TEDEP, né, que é o treinamento emocional, é um grupo de treinamento emocional, o TEDEP, e a gente faz lives ali uma vez por semana para ajudar as mães, as mulheres que queiram aprender em grupo ali sobre o seu campo emocional, que queiram desenvolver o seu campo pessoal também. E ali a gente está ali acompanhando diariamente no grupo, fazendo live semanal. E a gente traz muitos temas sobre feridas emocionais. Porque as feridas emocionais, elas levam a comportamentos, leva a sentimentos, e esses sentimentos, para lidar com essa dor,
as pessoas desenvolvem máscaras, escudos emocionais inconscientes para tentar lidar com aquela dor, para tentar lidar com aquela ferida emocional. E ontem nós falamos da ferida emocional do abandono, que vem também com rejeição, e essa ferida emocional, ela traz a máscara e o escudo inconsciente do dependente. A pessoa se torna dependente para lidar com essa dor do abandono. E ali desenvolve até uma dependência mais séria, que é a dependência emocional. Só no campo afetivo, não, essa pessoa pode desenvolver uma dependência emocional de familiares, de amigos, né? E no campo afetivo também, né? Do cônjuge. Então, feridas emocionais têm que ser tratadas. E você só trata aquilo que identifica, não é mesmo? Nós só tratamos aquilo que identificamos. Bom dia, Andréia. Compartilha pra gente lá no grupo, a live, por favor. Compartilha no status aí. E nós estamos aqui abordando esse tema, né, do perfeccionismo, que vem também com uma ferida emocional. Vamos falar primeiro da ferida emocional, que pode estar por trás de quem tem o perfeccionismo. E o que o perfeccionismo traz? Ele traz insegurança e traz a procrastinação. Uma pessoa que procrastina tudo, ela é insegura, e por trás dessa procrastinação pode estar o perfeccionismo. E por trás desse perfeccionismo pode estar a ferida emocional da injustiça, ok? E como que desenvolve essa ferida? Mais uma vez, desenvolve lá na infância, quando a criança está sendo cuidada com os pais ou com o cuidador, e ela é muito cobrada, ou às vezes é muito criticada. Crianças criticadas na frente de pessoas sem ser da família, de qualquer pessoa, elas desenvolvem uma vergonha, uma humilhação, uma injustiça, né? Cobradas demais ou acusadas por coisas que elas não fizeram, né? Então, a maioria, quem desenvolve a ferida da injustiça, a maioria das vezes são filhos de pais muito rígidos e muito críticos, tá? Então, como que desenvolve essa ferida? Ela desenvolve principalmente na primeira infância, como a gente já falou aqui, né? A pessoa está sempre sendo cobrada, e ela só tem a atenção dos pais quando ela acerta, quando faz tudo direitinho, e ela acaba desenvolvendo, nossa, então se eu acertar, se eu não errar, eu vou ter uma recompensa, eu vou ter um elogio. Isso leva a pessoa para o adulto a ser muito perfeccionista, a querer fazer tudo certinho para ser aceito, né? Você quer comentar aí, André? Quer comentar? Pode fazer pergunta, tá? Pode fazer pergunta aí. Sobre o perfeccionismo, sobre ferida da injustiça, né? Como que se comporta? Quais são as atitudes de uma pessoa com a ferida da injustiça que pode levar ao perfeccionismo e à procrastinação? Primeiro, as pessoas que têm essa ferida, elas procuram ser muito rápidas e eficientes. Sabe aquelas pessoas que querem fazer tudo rápido, faz muito e só para quando quando está esgotada? Pode ser uma pessoa que tem uma ferida de injustiça para tratar, para ressignificar, né? Ela prefere dizer não para evitar o sentimento, o sofrimento, né? Então, às vezes, você pergunta à pessoa, tá tudo bem? Ela fala, não, tá tudo bem. Ela nunca tem dificuldade de falar dos seus sentimentos. Tem dificuldade de falar que está precisando de ajuda, não é? Tem dificuldade de falar do sofrimento. Então ela você sempre olha, não, tá tudo bem, tá tudo bem.
Elas fazem o possível e o impossível para resolverem tudo sozinhas. As pessoas com a ferida da injustiça fazem tudo para resolver tudo sozinhas. Não gostam de pedir ajuda de ninguém. Por quê? Porque essa criança foi muito cobrada. Ou às vezes ela não foi cobrada, mas ela assistiu a mãe o tempo todo reclamar e falar: ah, tudo é eu que faço. Se eu não fizer, ninguém faz. Aí quando a filha vai tentar ajudar, ela critica, exige: não tá do jeito que eu quero, limpa de novo, faz de novo. Que adulta que essa criança vai se tornar? Então nós estamos na live reconectar mãe e mulher. Que tipo de mãe que nós estamos sendo? Então, o que a gente fala, né, como a gente falou lá no grupo, né, TEDEP, a gente treina isso lá com livros, com aulas, para ressignificar a primeira família, para ficar com a mamãe só com as qualidades dela e as limitações dela eu vou deixar. E você tem que parar para fazer isso. Por isso que a terapia em grupo ou individual é você parar para se cuidar, parar para ressignificar a sua primeira família, parar para desaprender, para aprender. Por isso que é importante um processo terapêutico. Outra atitude da pessoa, às vezes, com a ferida da injustiça, ela utiliza muito riso para esconder a sua sensibilidade, as suas verdadeiras emoções. Não gosta de mostrar triste de jeito nenhum. Né? Faz muita comparação. Uma pessoa se compara demais, né? Ela se compara demais com tudo e sendo injusta com ela mesma. É uma atitude do perfeccionista. Por que o perfeccionista procrastina e não faz? Porque ele está sempre se comparando com os outros. Fala: não, olha o meu, olha o do ciclano, olha o meu vídeo, olha a minha cara nesse vídeo, olha a minha foto, olha a foto de fulano. Não, eu só vou fazer quando tiver perfeito. Eu só vou gravar uma live para alguém quando tiver perfeito. Não quero fazer essas porcarias aí que o povo faz, não. Não quero fazer essas lives aí meio amarela. Gente, a mulher perfeccionista, ela compara e se critica ao mesmo tempo. Tem que ver a criança, a infância dessa mulher. Por que ela se tornou assim, tá? Costuma falar que não liga para essas coisas e que não sentem falta de sentir prazer. Sabe aquelas pessoas que não ligo para nada não, para mim tá tudo bem, eu não preciso, pode ir que eu faço, estão sempre fazendo muito, tá? Tem que a ferida da injustiça tem essas atitudes, né? E quais são os sentimentos de uma pessoa que tem a ferida emocional da injustiça? Ela não se sente apreciada e respeitada, né? Em seu justo valor, e julga não receber o que merece. Ela está sempre julgando que não recebe o que merece. É aquelas mães que tudo que o marido faz, que o filho faz, não tá bom. Gente, é uma das feridas, muito que pode ser das mães narcisistas. As mães narcisistas, ela pode ter uma ferida emocional da injustiça. E ela cobra demais, e tudo que o marido faz, e tudo que o filho faz não tá bom. Ela nunca acha que o que fazem para ela é o que ela merece. Ferida emocional, gente, não é linguístico. É sentimento, é sensação, é lá no inconsciente. Tem que ir na memória, tem que ressignificar, tá? Acha injusto não conseguir integrar sua individualidade, não conseguir expressar e ser ela mesma. Ela não consegue expressar a individualidade dela, ser ela mesma. Né? Aí entra o síndrome da impostora, a síndrome do impostor, né? Que a pessoa faz, às vezes faz muito, mas tem aquela sensação que, mas não é eu, é uma farsa, eu sou uma farsa, eu estou fazendo isso, mas não tá bom, eu não sou isso aqui. É o síndrome do impostor, que atinge também os homens, tá, gente? Essa ferida da injustiça levando ao perfeccionismo, né? E uma das coisas que quem tem a ferida da injustiça tem que vigiar é a inveja. Porque o perfeccionista, a mulher que procrastina e se comparar demais, ela tem muita inveja.
de quem está fazendo, de quem está... Porque ela quer fazer, ela sabe que ela é até melhor do que fulano. Ah, não, eu faço melhor do que isso aí. Mas na verdade o que ela está assistindo é uma inveja e não consegue entregar aquilo que ela sabe fazer, tá? Então ela precisa ser honesta o tempo todo, porque ela se sentiu injustiçada lá atrás, tá? Então vamos aqui. Isso traz muita insegurança, né? Numa pessoa que tem o perfeccionismo. Muita insegurança. O perfeccionismo traz ganho, sim. Traz ganho, sim. Quando você está desenvolvendo um projeto, tá, gente? Quando você está desenvolvendo um projeto, esse perfeccionista voltado para um bom trabalho, é bom. O perfeccionismo, quando você quer fazer um trabalho, mas você quer fazer com perfeição, mas sim aquela cobrança, não é diferente daquele perfeccionismo que leva à procrastinação por você nunca fazer, por esperar o momento correto, né? Mas infelizmente o perfeccionismo tem mais prejuízos do que ganhos, muito mais. Então a gente tem que ver até que ponto esse perfeccionismo é bom. Se for para desenvolver um projeto, tentar fazer o melhor, é bom. Mas você nunca querer começar por já querer fazer o primeiro perfeito, aí já é o perfeccionismo ruim, não é? Né? E traz muitas perdas, né? Traz prejuízos em muitas áreas, da nossa vida. E todo excesso revela uma falta, né? É uma das ferramentas que a gente usa no processo terapêutico, para descobrir qual é a emoção que está em excesso e qual é a emoção que está em falta. Então, uma emoção que sobe, que está sendo muito expressada, ela vai revelar uma emoção que está sendo menos expressada. E isso é só num processo particular, né, que a gente pode fazer, tratar a história. Porque se uma mulher ela está com amor em excesso, está amando demais, tem muita emoção do amor, é sinal que uma outra emoção está em falta. E às vezes essa emoção, nela amar demais, a emoção que está baixa é a raiva. E é uma da emoção que mais tem o perfeccionista, quem tem a ferida da injustiça, é a emoção de raiva. Raiva das pessoas? Não, é raiva delas mesmas, por não romper, por não conseguir fazer, por saber fazer, mas não conseguir fazer, isso dá muita raiva. E às vezes religiosamente as pessoas tentando não esconder essa raiva, elas, não, eu tenho que amar. Eu não vou expressar essa raiva porque, nossa, eu sou cristã, não posso mostrar que eu estou com raiva. Aí esse perfeccionista, esse que tem a ferida da injustiça, vai amar demais. Como que ele ama demais? Não dizendo não, fazendo muitas tarefas, se sobrecarregando. Na verdade, o excesso de amor está revelando uma emoção de raiva por aquilo que ele realmente queria ser e fazer e não consegue. Aí, tentando compensar, ele vai e ama demais. Por isso que é muito bom o processo terapêutico, fazer essa ferramenta, a sua particular, para saber qual é a emoção que está em excesso em você e qual que está em falta, né? Então, é um processo de autoconhecimento, né? Se conhecer, porque eu só vou tratar aquilo que eu identifico. E se você não identificou que você é uma perfeccionista por causa de uma ferida de injustiça ou de humilhação, ou todos nós carregamos uma ou duas feridas. Por que todo mundo carrega uma ou duas feridas? Porque nós somos humanos e tivemos pais não perfeitos, todos viemos de pais que também tiveram feridas, que tiveram os pais deles também tiveram feridas. De onde começou o raio dessas feridas? Desde quando pecou. Desde quando pecou lá e saiu da presença do Criador e foi cuidar da terra com o suor das mãos. E ali começou as feridas emocionais. E ali começou as doenças. Porque as doenças, a gripe, a primeira gripe no mundo, não veio antes de vir o estado emocional. Triste, porque não está mais no jardim, não está mais na presença do Pai. Ele agora tem que arar a terra. E foi por isso que Jesus veio. É por isso que toda criança já nasce precisando de um Salvador.
precisando conhecer Jesus, porque ele tem que entender que os pais não são perfeitos, mas ele veio da eternidade, ele veio com um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido, e só vai ser cumprido se eu vencer os meus bloqueios emocionais. Entende, gente? Então, a procrastinação, ela vem porque a pessoa às vezes é perfeccionista e por querer fazer perfeito, ela deixa para depois, ela espera o melhor momento, né? Ela espera. E as mães, gente, elas perfeccionistas, elas querem fazer tudo sozinhas. Elas querem fazer tudo sozinhas e querem fazer, e o filho vai lá e ajuda, ela reclama, não tá certo, não, tem que fazer assim, tem que fazer do meu jeito. O marido ajuda, nunca é do jeito dela. Aí ela se sente sobrecarregada. Tudo é eu nessa casa, tudo é eu. E aí entra o vitimismo, né? Um abismo chamando outro abismo. Tem que tratar a mulher. Tem que tratar, um abismo chama outro abismo, porque você só faz se tiver do seu jeito, e para outro fazer, tem que estar do seu jeito, e às vezes você não consegue delegar, delega lá, faz isso aqui para mim, menino, lava isso aqui para mim. Aí o menino tá lá começando a fazer no tempo dele, do jeito dele, a mãe já vem, não, pode deixar que eu gosto, é assim, 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 ninguém faz nada do meu jeito. Imagina a sobrecarga, gente, para uma mãe perfeccionista, tanto tarefa que já tem uma mulher. Se ela não conseguir delegar, se ela não conseguir deixar que alguém faça algo por ela, vocês imaginam o peso, gente? E se essa mulher adoecer? Se precisar ficar numa cama, quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar? Então, tem coisas que são fardos muito pesado, muito pesado, muito pesado. E Deus não te fez para viver com tantos fardos. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Sabe qual que é o fardo que ele quer que você troque? O seu pelo dele? Ele quer que você troque todos os seus fardos e pegue apenas uma mochilinha dele escrito propósito. Seu propósito. É isso. Então, vamos lá. O que um perfeccionista, como que um perfeccionista se comporta? Ele pode deixar de fazer por achar que tem que ser perfeito e nunca está perfeito, né? Isso inclui começar projetos, ele nunca começa projetos, né? Então, qual é o prejuízo? Vai perder oportunidades. Ele perde oportunidades porque não começa, porque se cobra demais, né? E uma mãe perfeccionista, ela vai cobrar muito o filho e vai transferir esse excesso de cobrança do filho, gente. Vai transferir. Né? Eu vejo crianças que sentem cobrado. Eu já ouvi crianças falar comigo, eu queria agradar a minha mãe. Meu coração doeu. Eu queria agradar a minha mãe. Se uma criança fala assim, é porque ele pode tá sendo criado com uma mãe perfeccionista, que cobra demais, que só dá carinho quando ele acerta. Aí esse filho vai fazer de tudo. Só que a criança não consegue acertar todo dia e toda hora, né? Isso é muito perigoso. O perfeccionista, a mãe perfeccionista, ela foca somente nos erros e no que faltou. Bom dia. Compartilha aí pra gente a live, você que tá chegando aí, tá? A mãe perfeccionista, ela não consegue focar naquilo que foi bom, ela foca no que faltou, ela foca nos erros. E transfere isso para os filhos. Quando o filho acerta, ela fala, você não fez mais que a sua obrigação. Mas ainda faltou isso e isso e isso. Eu quero assim, assim, assim. Aí, o que a criança entende? Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita, porque minha mãe cobra, ela me elogia, ela me abraça, só se eu acertar. Tá entendendo, gente? A seriedade de ser uma mãe perfeccionista, de não tratar a ferida da injustiça. Né? Outra coisa, ela tem muito o vocabulário, isso deveria ser assim. O vocabulário dessa mãe, vamos dizer assim, a fala dela tem muito deveria, eu deveria ser, eu deveria fazer, isso deveria ser assim. A perfeccionista, ela nunca está satisfeita, né? Aquilo,
ela não foca no que farta, ela foca no que falta. Tá? Não é ela e ele, tá, gente? Tem homens perfeccionistas também, devido à sua infância de pais rígidos, de pais críticos, tá? Então, nós já falamos aqui sobre de onde que vem essa ferida da injustiça, né? E outra coisa, um momento essa mãe, ela está fazendo tudo. A perfeccionista, ela, não, agora eu resolvi, eu vou fazer. Aí agora eu vou ler. Aí ela baixa os livros, tudo, quer ler os livros tudo de uma vez. Não, agora eu vou limpar essa casa. Ela quer limpar a casa toda num dia só. Ela quer fazer tudo de uma vez. Não, agora eu vou caminhar. Ela quer caminhar para a semana toda, 3, 4 horas. E depois ela para de novo. Ela fica naquele extremo. Uma vez faz demais e outra vez não está fazendo nada. Esse é o comportamento dos perfeccionistas, tá, gente? Eles fazem demais e outra hora não está fazendo nada. Ao mesmo tempo que ela faz tudo, ela não está fazendo nada, porque tem que tratar a ferida emocional, tá? Outra coisa, tem muito medo de errar. Eles têm muito. Deu um pico aqui. Tem muito medo do julgamento. Tem dificuldade de delegar, de pedir ajuda, né? Por achar que ninguém vai fazer igual a você, né? É o que nós comentamos aqui. E você pode ter sido uma criança que foi muito cobrada ou criticada, né? Então tem que tratar, porque quando a gente fala do que o processo terapêutico é tratar a história e ao mesmo tempo acolher a criança, as pessoas, principalmente os homens, né, acham bobeira, não precisa disso. Só que nós somos mais emocionais do que racionais. E as nossas feridas emocionais é que dita o seu comportamento e os seus sentimentos, né? Então por isso que tem que tratar a história. Tem que tratar a história. A necessidade de aprovação, né? A pessoa tem necessidade de aprovação. E mesmo que alguém elogie, ele ainda aponta os erros. Não, mas ainda podia ter ficado assim. Ainda deveria ter feito isso. Não deveria ter ficado melhor. Isso é o perfeccionismo, tá, gente? Como a gente já falou, vem da ferida da injustiça. E tem que tratar essa injustiça aí. Às vezes a sua mãe não injustiçou por querer, o pai não injustiçou. É o jeito que ele foi tratado, que transferiu para você. Criticou muito quando errou, criticou a criança em público, criticou. Então a pessoa leva aquela necessidade de acertar para ser elogiada, tá, gente? Então é muito sério, gente, porque uma mãe perfeccionista, ela tá ensinando sem palavras às vezes, sem palavras, só com a atitude dela. Ela está ensinando para o seu filho que eles têm que fazer tudo sozinhos. Não precisa pedir ajuda, porque ninguém vai fazer direito igual eles. E está ensinando para esse filho a não confiar. Quando ela pede esse filho para fazer alguma coisa e ele não faz direito, ela deu piquinho aqui de novo. Quando ela pega da mão aquilo que ela delegou e fala, não, pode deixar que eu faço. Ela está ensinando para esse filho a não pedir ajuda, a não confiar em ninguém. É muito sério, não é, gente? Né? Mas o perfeccionismo que leva à procrastinação, gente, é por esperar, né, fazer quando tiver perfeito, mostra padrão de uma mente com crenças limitantes. E de onde que vem as nossas crenças limitantes? Aquilo que você cresceu ouvindo. Você não faz nada direito. Tudo que você faz, não sei o quê. Uma mãe perfeccionista, ela vai criticar tudo que a criança faz. Entendeu? A responsabilidade de ser mãe tratada, como a gente falou aqui mais uma vez, temos que ressignificar a nossa primeira família, porque o que nossos pais nos passaram é o que eles aprenderam com os pais deles. E essa mãe, às vezes, ela cobrar demais o filho, né, gente? Eu já tive nesse lugar de cobrar demais. Eu também estou aprendendo. Quando uma mãe ela cobra demais, ela está repassando a cobrança que ela também recebeu. Não, a minha mãe me ensinou assim. A minha mãe me ensinou assim. E eu quero te ensinar assim também. Só que essa filha está recebendo um peso. Ela está recebendo um peso de cobrança demais. O que ela está fazendo ali é o que ela consegue. E a mãe está cobrando. Não, não é desse jeito. Ainda não está perfeito.
Você não fez mais que sua obrigação, não tem muito elogios. E quando há elogios é só quando a mãe considera que fez perfeito. Aí essa criança, esse filho, para agradar, ele quer tentar acertar, porque ele tem como recompensa o elogio da mãe quando ele acerta. Ele não vai receber carinho, não vai receber elogio se ele fizer errado ou se ele não fizer nada. Mas uma mãe criada assim, não é assim que ela vai ensinar os seus filhos? Então é sobre isso. Vamos tratar, vamos pedir Deus que nos ajude a identificar onde é que a gente está errando, onde é que a gente está sendo perfeccionista. E isso está bloqueando a sua identidade, o seu propósito. Bloqueia. São bloqueios, a autossabotagem, o perfeccionismo, a procrastinação são bloqueios que impedem de você viver o seu real propósito, a sua identidade, entregar aquilo que você sabe, falar aquilo que você sabe. Então, como que a gente vence os bloqueios? É encarando eles, é fazendo desafios. Como que eu venço um bloqueio do perfeccionismo? Como que eu vou vencer um bloqueio da procrastinação? É encarando eles, é fazendo desafios para você mesmo. É colocando pressão em você mesmo, né? Quando eu coloco um desafio no grupo TEDEP, por eu escrever lá, vamos ler tal livro essa semana, vamos ler a Bíblia, Salmo de 30 a 60. Eu estou criando desafios. E eu estou falando, não, não vou deixar ninguém me cobrar. Eu vou assumir a autorresponsabilidade, eu vou tratar isso aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou começar lendo aos pouquinhos, vou fazendo aos pouquinhos. Então, desafios para vencer os bloqueios, você tem que começar todo dia fazendo 1%. Porque o perfeccionista, ele quer fazer tudo de uma vez. Não, agora agora eu vou fazer. Me dá lá que eu vou fazer, agora eu vou fazer. Só que rapidinho ele para de novo. Ela para de novo. Porque ela quer fazer tudo de uma vez e quer ser perfeita. E não vai dar conta, o corpo vai entrar em exaustão. É aquela necessidade de fazer tudo de uma vez. Então, é aos poucos, é respirando, é se cuidar, né? Então, vamos aqui, vamos fazer o nosso momento de respiração, de oração. Que você compartilhe essa live para alguém, para uma mãe que pode estar sofrendo, né? Pode não conhecer o que é o perfeccionismo, o que é uma ferida da injustiça, que pode levar ao perfeccionismo. Pode compartilhar essa live, você pode estar ajudando muito essa mãe. E amanhã nós vamos encerrar essa live, né? Vamos deixar lá no grupo para as meninas escolher. E um dos temas que vamos deixar lá para ser escolhido é a autoculpa, né? Culpa materna. A culpa materna também é um tema muito discutido, porque a sociedade, a família, a sociedade, tudo cobra. Você se tornou mãe, você já tem uma culpa. Você se tornou mãe, você já é cobrada. E é um sentimento universal. Tem mãe que é cobrada por não ser, tem mulher que é cobrada simplesmente por não ser mãe ainda, né? Ou a gente sente culpa quando o filho traz uma escolha errada. E vamos comentar sobre isso. E que Deus nos ajude, porque a gente não tá perfeito, ninguém é perfeito, a gente está em desenvolvimento. E a gente melhora uma coisinha hoje, melhora outra coisa amanhã. E vai melhorando, né? E entra naquela palavra, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E tenha bastante certeza, no dia que for dia perfeito, é o dia de você ir para a glória. Que enquanto você está aqui, você está em desenvolvimento, você está em crescimento. Então vamos falar sobre isso amanhã. O problema não é ter culpa, o problema é o que fazer com essa culpa. Vamos conversar sobre isso. Eu posso ter culpa? Posso ter emoção da tristeza, sim. Mas o que eu faço com essa tristeza? O que eu faço com essa culpa? Né? Então vamos conversar sobre isso amanhã. Então eu quero abençoar você que está aí, ó. Feche os seus olhos, faça a sua respiração, ó. Diz para você, Pai, eu rendo graça pela oportunidade de aprender. Diz para você, eu rendo graça pela oportunidade de aprender, Senhor. E eu quero te agradecer por ser mulher, porque por ser mulher simplesmente eu tenho a oportunidade de treinar,
de treinar pessoas, de treinar meus filhos. E eu abro mão agora de qualquer perfeccionismo em mim. E você pode orar comigo, eu também estou orando com você. Vamos dizer isso? Eu abro mão de qualquer perfeccionismo em mim. E aquilo que eu precisar fazer, se precisar tratar, aprender, eu vou aprender. Mas eu estou aqui para romper os meus bloqueios, porque não há mais tempo para perder tempo. E se o perfeccionismo, se a procrastinação, se a ferida da injustiça é um bloqueio em mim, eu coloco isso diante do Senhor agora. Eu coloco diante do Senhor agora, porque o Senhor é o Deus que quebra cadeias, que livra de qualquer bloqueio. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor. Me ajuda a vencer esse bloqueio, me ajuda a vencer essa procrastinação, me ajuda a vencer a insatisfação de tudo, de querer tudo perfeito, porque eu quero desfrutar da vida que o Senhor me deu. Eu quero que o meu corpo entre em desfrute do dia. Mas para ele desfrutar, ele tem que obedecer, fazer o que precisa ser feito. E eu quero aprender, fazer o que precisa ser feito para sair desse lugar. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me mostre caminho, me leve para perto de pessoas que me ajudam e me leve para perto de pessoas que eu posso ajudar. Que ao mesmo tempo que eu estou sendo ajudada, eu estou ajudando. Porque esse é o propósito da vida. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida agora, a minha casa. Eu quero colocar diante do Senhor todas as mulheres da minha família, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor as minhas irmãs, as minhas primas, as minhas sobrinhas, as minhas filhas, as mães da minha família. Eu quero colocar diante do Senhor. Liberte as mulheres do perfeccionismo, Deus. Leva elas ao conhecimento que elas precisam. Leva elas ao conhecimento de uma live como essa. Leva elas a ter condição de fazer o processo de desbloqueio, se precisar. Se elas não conseguirem fazer sozinhas, ajuda elas a ter condição a priorizar o processo delas, para elas entregarem a mensagem. Você fez essa oração comigo? Então fala para você, eu sou a primeira desperta e eu vou despertar outras. Diz para você, eu sou a primeira desperta na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, na minha rua. Eu sou a primeira desperta e eu vou despertar outras a viver o propósito. Inspira, ó. Assim seja. Por que eu peço para respirar sempre? Porque quando você respira, você, além de oxigenar o seu cérebro, você sente o amor de Deus, porque o amor dele está na vida. Quando você para sentir a vida, você sente o amor de Deus por você. E você tem um propósito, você tem um propósito. Mas para viver esse propósito, tem que vencer os bloqueios, tem que vencer, tem que tratar as feridas emocionais. E quando você sabe, identifica, Deus espera que você faça o que precisa ser feito. Que busque ajuda, sozinha ou de alguém, mas que saia desse lugar. Isso diz para você, eu sou a primeira desperta. E vou viver o meu propósito, é isso aí. Deus abençoe a sua vida, obrigada pela companhia. E que você cumpra aí o seu propósito. Até amanhã, terminando a nossa semana. E vamos marcar o nosso aulão. E até amanhã com mais um tema para a gente encerrar a semana. Beijo, 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 meninas.